Glória a Deus. Hoje nós temos um culto de celebração que nós chamamos a Ceia do Senhor. E é importante nós entendermos que nós estamos aqui celebrando, amém? Eu sei que existe uma forma de ver o sofrimento de Jesus, existe uma forma de entender e valorizar tudo aquilo que Jesus fez por nós, mas existem etapas na obra que Jesus fez aqui na terra, porque Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, ele se absteve da sua divindade, ele veio aqui na terra para que pudesse entrar legalmente aqui na terra, como o próprio pastor estava ministrando aqui sobre dízimos e ofertas, que Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de legalidade, Deus não é um Deus que faz nada que venha quebrar princípios, que venha quebrar seus atributos, e os atributos de Deus estão relacionados com justiça, caráter, santidade, integridade, um Deus que é eterno, que é atemporal. Então, queridos, Deus nunca vai quebrar um atributo seu. Então, a forma que Deus entendia que precisava resolver o grande problema que o homem gerou, de ter permitido que o pecado tivesse afetado a criação de Deus, que somos nós, Deus resolveu isso em Cristo Jesus, porque o homem que Deus gerou aqui na terra, iniciados por Adão e Eva, esse homem abriu legalidade para a desobediência, que pressupõe o amor de Deus dando liberdade, porque pessoas têm, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, e às vezes às vezes nós somos pegos com algumas perguntas de percurso nessa caminhada cristã, como por exemplo, se Deus já sabia que o homem, porque Deus tem a presciência, Ele sabe de tudo, antes que as coisas aconteçam, Ele é o roteirista desta grande história de amor que Ele mesmo decidiu gerar entre Ele e a humanidade. Se Deus já sabia que o homem ia cair, por que que Ele decidiu permanecer com este plano de ter continuado com o homem? Porque a Bíblia diz, queridos, que Deus, acima de tudo, Ele não tem amor. Deus é amor. E amor pressupõe liberdade. Amor pressupõe direito de escolha. Então Deus não criou simplesmente seres como nós, como marionetes, como pessoas manipuladas por Ele, embora Ele tenha todo o poder suficiente para fazer assim, se Ele tivesse decidido fazer assim, mas não foi o plano original dele. O plano original dele foi criar homens e mulheres à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que pudesse desenvolver um relacionamento com Ele, porque Deus é Deus de relacionamento. E como é que hoje nós nos relacionamos com Deus? À medida que você estava em casa, se preparando, se arrumando para vir para esse culto, existe um Deus que já estava com você lá, que via toda a sua reverência, que via todo o seu desejo de se alimentar da palavra dele, e Deus e a sua palavra são um só. Assim como nós não conseguimos separar o pastor Leonildo daquilo que ele diz, aquilo que eu digo, não tem como eu negar que não foi eu que disse, que não foi a minha pessoa que ventilou aquele assunto ou que comentou sobre aquilo. Você já viu que uma das formas das pessoas comprovarem, você disse isso? Não, eu não disse. A pessoa diz, eu tenho gravado. Então, às vezes não é a gravação de um vídeo, às vezes é só o áudio, e a pessoa reconhece a voz e diz, rapaz, eu estava num momento de fraqueza, eu estava aborrecido, eu estava chateado, já que você tem aí esse áudio, foi eu mesmo, não tem como eu negar. Então, queridos, a nossa palavra, aquilo que nós falamos, não pode ser desassociado de nós mesmos. Isso é só para um início dessa mensagem, para você entender porque é que Deus está se relacionando com você agora, porque Deus e a sua palavra são um só. À medida que nós estamos meditando sobre a palavra, Deus está manifesto nesse lugar, e a Bíblia garante que Ele vela, Ele está cuidando, Ele está vigiando, porque velar é vigiar, velar é cuidar. Eu não sei se você já participou de um velório, aquele rito, né, de ficar lá acompanhando pessoas passando um tempo. Eu até li esses dias que aquilo tradicionalmente se iniciou, porque antigamente, quando nem tinha energia, tinha uma certa patologia que as pessoas tinham um mal súbito, e às vezes
12 horas, 24 horas depois, as pessoas reanimavam. E como não tinha luz, o morto ou a pessoa que possivelmente tinha passado por um mal súbito, ele ficava em um lugar e os familiares acendiam velas e ficavam ali observando aquele corpo para não correr o risco de enterrá-lo vivo. Por isso que ali tinha velas para iluminar um ambiente que não tinha energia, e dali se surgiu a tradição de velar o corpo, literalmente, porque existiam velas que iluminavam naquela cultura ou naquela época, para poder se ter a certeza que a pessoa havia de fato falecido. Vocês estão entendendo? Então, velar significa estar atento, observando os mínimos detalhes, ficar atento para qualquer movimento, observar aquilo. Há uma importância no velar, e o próprio Deus, ele traz essa reflexão, esse entendimento. Ele diz que ele vela sobre a palavra dele, ou seja, aonde existe uma palavra de Deus, ele não está velando para ver se a palavra dele tem movimento, porque a palavra dele tem poder e tem movimento, mas como ele é um Deus de justiça, ele é um Deus legal, ele está esperando que a palavra dele tenha movimento na minha boca e na sua, no meu coração e no seu, para que ele possa colocar essa palavra e dizer: agora eu posso, de forma justa, de forma com consentimento, já que ele está crendo na minha palavra, isso eu e você, que estamos crendo na palavra dele, e ele diz: já que ele está crendo na minha palavra, eu que sou um Deus de justiça, que não imponho nada a ninguém, eu agora tenho legalidade. Você já imaginou o que é isso? Um ser como Deus, que ele permite, ele espera que eu e você dê legalidade para ele entrar na nossa vida. É por isso, queridos, que muitos dizem: se Deus fosse quem é Deus, principalmente quem questiona a existência de Deus, eles dizem: mas se Deus fosse Deus mesmo, como ele diz que é, por que é que o mundo tem tanto mal? Por que é que existem pessoas más no mundo? Por que é que crianças sofrem? Por que é que pessoas nascem deficientes? Sabe, queridos, porque Deus criou o ser humano perfeito, mas o pecado comprometeu a natureza perfeita daquilo que foi criado. Quem está entendendo isso? Então, por isso que nós precisamos entender que Deus é um Deus de relacionamento, e Deus está aqui hoje à noite para mudar a minha vida e mudar a sua. Esses são encontros que nós nos colocamos à disposição para receber intervenções divinas. Nós estamos entrando num período que é rotineiro. Eu tenho 56 anos de idade, queridos, e são a partir da minha idade da razão, certamente 7 anos, 8 anos, a gente já começa a entender sobre algumas coisas. Então eu tenho aí aproximadamente 48 anos que eu entendo sobre virada de ano, final de ano, expectativa de coisas novas. E nós cometemos um grande erro. Nesse período nós jogamos todas as nossas atenções em Deus, porque nós olhamos todo o ano que vivemos, referimos dificuldades, problemas, situações, e sempre apresentamos diante do Senhor, até que enfim o Senhor vai nos dar um ano novo, que esse ano velho passe logo, e que venha o novo, que o Senhor faça as coisas novas na nossa vida. E o Senhor muitas vezes olha para nós e diz: você esqueceu que eu sou Deus de relacionamento? Você esqueceu que eu sou Deus que precisa do seu consentimento para poder manifestar bênçãos, para poder manifestar milagres na sua vida, para poder transformar a sua vida de acordo com aquilo que eu tenho preparado para você? Então, queridos, muitas vezes nós estamos levando sempre, ano a ano, o mesmo estilo de vida, sem temor ao Senhor, sem uma rendição, sem uma entrega, sem decidir ter um relacionamento genuíno, puro, justo, como Ele é digno, como Ele merece, como Ele estabelece na sua palavra. E muitas vezes nós não fazemos o novo para Deus e queremos que Deus faça o novo para nós. E nunca teremos novos resultados se continuarmos sempre com as mesmas ações. Então, queridos, nós precisamos aproveitar as oportunidades. No próximo ano, você que nunca fez o Rema, você que nunca fez um curso bíblico, você que nunca dedicou um tempo de qualidade para crescer em Deus, para aprender as coisas do Senhor, que tal você colocar como algo novo para a sua vida no próximo ano, se dedicar a um tempo de estudo da palavra de Deus, para você crescer, para você desenvolver relacionamento, para você entender quem Deus é e você se descobrir na palavra. Você sabe que a palavra de Deus revela nós mesmos, que a palavra de Deus ela é como um espelho. Só que o mais surpreendente, queridos, é que muitas vezes o que a palavra de Deus revela para nós é um ser completamente diferente daquilo que eu pensava ser.
Quem está entendendo isso? Presta bastante atenção. Antes, cadê a mídia? A câmera móvel, coloca ela aqui. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, de eu ter um entendimento de quem Deus era, sabe, queridos, eu tinha algumas concepções sobre Deus. E eu sei que talvez muitos aqui tenham também essa concepção. Eu queria lembrar para você que nem sempre quem nós pensamos que nós somos é verdadeiramente quem nós somos em Deus. Amém? Então eu queria hoje aproveitar esse momento de celebração da ceia do Senhor, e eu queria trazer uma instrução, um ensinamento, uma perspectiva nova para você ver a sua própria vida, a possibilidade de você enxergar quem de fato Deus lhe vê. Então, eu combinei com ele para nós tentarmos reproduzir aqui para quem está em casa. Então, olha só, quando eu não conhecia o Senhor, eu me via uma pessoa olhando que tudo que eu ia desenvolver na minha vida dependia de mim, dependia de homens, de oportunidades, e eu não sei se você já teve aquele pensamento, que muitas vezes a gente fica se vendo incapaz, impotente, e a gente fica dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém morre de amores por mim, e a gente fica naquele sufoco. Uma hora tem uma oportunidade boa, passa um tempo num bom emprego, tendo uma boa remuneração, de uma hora para outra perde tudo, e parece que recomeça tudo novamente, e às vezes a gente fica, meu Deus, eu acho que eu nasci para sofrer, eu acho que esse estilo de vida é Deus que é todo poderoso, que é soberano, porque por meio, não precisa ter muito conhecimento da palavra para o próprio inimigo colocar em nós essa consciência de que Deus é todo poderoso, que Ele faz como quer e da maneira que Ele quer, e sem entendimento da palavra a gente se coloca como refém desse ser todo poderoso, e aí então tem que se resignar, que aceitar esse estilo de vida, porque Deus é assim mesmo, e Ele me escolheu, e aí a gente começa a pegar exemplos distorcidos da palavra de Deus, porque tem o sofrimento de Jó, tem o sofrimento dos justos, e a gente sem entendimento, sem compreensão, diz, é isso mesmo, aqui nessa vida é só para sofrer mesmo, eu sei que Deus escolheu uns para brilhar, mas talvez a mim Ele não escolheu para isso, e eu como não tenho como resistir, eu tenho que me resignar mesmo, entregar minha vida nesse contexto, e ficar sempre aceitando, porque também não posso me rebelar contra Deus, e aí a gente fica vivendo esse estilo de vida, e aí, queridos, um dia caminhando nesse pensamento, nessa forma de se ver, eu queria que a mídia colocasse a imagem de um garoto aí, lá na tela também, para que nós pudéssemos, aí esse garoto aí, quem acha que é esse garoto aí? Esse garoto sou eu. Aí esse garoto cresceu, depois ficou junto com a família, coloca aquela foto lá, aqui à esquerda, à sua esquerda aqui, com a minha primeira filha, esse sou eu, ainda jovem, eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, 18, 15, não sei, enfim. Então, eu acho que isso foi mais ou menos no ano 80, na década de 80, mais ou menos, lá em 80, um dia desse, foi lá em 80, não foi 80. Presta atenção, queridos, aí aquela criança, presta bastante atenção, aquela criança que se transformou nesse jovem, aqui ainda sem esperança, sem expectativa, aos 33 anos, pode se aproximar de mim a câmera, aos 33 anos, coloca essa câmera aqui por favor, aos 33 anos eu tenho um encontro com Jesus, e eu me dedico, o meu primeiro encontro com Jesus foi numa aula demonstrativa do Rema, no início do ano, e aí eu decidi me matricular nessa escola. Então, na hora que eu tenho um encontro com Jesus, eu já decido estudar sobre a palavra. Presta bastante atenção nisso. Então, eu já comecei com uma vantagem, porque o diabo já não conseguia me enganar muito nessa primeira caminhada. Eu comecei a descobrir quem Deus era e quem eu era nele. Aí, queridos, sem nem imaginar que naquela época, Deus já via isso. Naquela época, Deus já via vocês aqui. Deus já via as pessoas que, eu digo isso com muita simplicidade, com muita humildade, porque você está aqui presencialmente hoje à noite, mas talvez aí na internet tenha pessoas que tenham sido tocadas pela nossa vida,
que tiveram suas vidas transformadas, famílias transformadas, por causa do nosso sim para o Senhor, da nossa obediência. E sabe, queridos, milhares e milhares de pessoas que nós tocamos diretamente, já tocaram através da vida delas outras pessoas que nós nem conhecemos, e elas continuam tocando, multiplicando essa palavra poderosa de transformação e de mudança na vida das pessoas. Sabe, queridos, porque nós precisamos entender isso. Coloca agora aquela última foto, por favor. Obrigado, Isaac, você fica à vontade aí. Então, queridos, olha só, essa foto, ela é muito poderosa, ela diz muito para mim. Ela é uma foto que esse aparelho, esse equipamento aí, é chamado de ampulheta. Ele marca tempo. Então você enche em cima de areia, e normalmente ele tem um tempo estabelecido que esvazia em cima e enche embaixo. Então, quando ele enche embaixo, foi o tempo que aquilo que estava em cima já passou todo para baixo e terminou esse processo de mudança, de transformação. Então, deixa eu te dizer uma coisa: aquela criança que está aqui dentro dessa transição de tempo, aquela criança é aquele Senhor que está ali. Quem está entendendo isso? Então, aqui, vamos imaginar que aquele Senhor que está ali, ele tenha 90 anos. Vamos imaginar 90 anos. Então, esse senhor de 90 anos estava dentro daquela criança. Quem está entendendo isso? Ele já estava lá. Então, queridos, eu quero te perguntar, e você não precisa responder, apenas para uma reflexão: qual a idade que você está hoje? Eu não quero perguntar quantos anos você tem sobre os anos que foram vividos. Eu quero perguntar quantos anos você tem de hoje para frente. Porque os anos que eu vivi, eu tenho 56 anos completos, mas não tenho esses 56 anos para serem vividos, eles foram vividos. Se você analisar de uma ótica diferente, na verdade os anos que eu tenho não são 56, os anos que eu tenho são aqueles que Deus ainda vai me contemplar, são aqueles que ainda estarão no meu futuro, são aqueles que ainda estarão na minha frente. Quem está entendendo isso? E eu quero trazer essa reflexão porque muitos de nós precisamos abrir os olhos sobre essa realidade. E sabe, queridos, não basta apenas chegar a uma idade avançada. É o cuidado que nós temos de chegar naquela idade avançada e olhar para a pessoa que você é hoje, com a idade que você está hoje. Eu falo isso para os jovens, falo isso para as pessoas mais maduras, para aqueles que já têm uma idade aqui bem vivida. Eu quero te dizer, queridos, vai chegar um dia que nós vamos ter ainda a lucidez de olhar para nós como se estivéssemos olhando para aquela criança, e eu dizer assim: mas Leonildo, rapaz, o que foi que você fez comigo? Estou aqui hoje com 90 anos de idade. Se alguém me perguntar assim: se você morrer hoje, você vai para onde? E eu ficar dizendo: mas rapaz, sinceramente eu não sei. Aí eu pergunto para aquela criança, ou para aquele jovem, para aquele adolescente que estava ali com a família: mas rapaz, você teve aquele tempo, aquela oportunidade de buscar em Deus o conhecimento, para não me deixar aqui na minha velhice, como se estivesse à mercê da sorte, como se eu estivesse num carrossel, numa ciranda, numa roleta russa, sem saber o que me pertence, sem saber quem eu sou em Deus, sem saber o legado que eu preciso ter, que eu poderia ter deixado para minha família, para minha geração, sem entender direito qual é a missão e qual o meu propósito em Deus. Sabe, queridos, eu quero te dizer que a maior cobrança que você vai receber vai ser de você mesmo. Sabe, queridos, eu fico pensando, quando muitos de nós colocamos a culpa e a desculpa em pessoas que se apresentam como nossos rivais, como os nossos adversários. Às vezes a gente diz assim: ah, porque a minha família, foram os meus pais que não tinham entendimento, que não tinham temor ao Senhor, e eu não pude ter esse entendimento. Mas sabe, queridos, que ninguém passará por inocente. Deus vai mostrar para nós que no percurso da nossa vida Ele sempre veio ao nosso encontro de uma maneira muito especial, de uma maneira muito personalizada, muitas vezes dentro de um cenário. Às vezes são pessoas que passam a vida na roça, e às vezes Deus faz visitação a essas pessoas da maneira dele, até porque a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 1 que ninguém pode se passar por inocente por dizer que Deus não existe, porque a própria natureza revela o seu Criador. Quem está entendendo isso? Então Deus tem a sua forma peculiar de cobrar de cada um que Ele realmente existe, que Ele realmente está interessado em nós, e que Ele não quer que eu e você viva de qualquer jeito. E o plano, o que mais me deixa maravilhado em Deus, sabe o que é, queridos? É porque Ele é um Deus
que está no controle de tudo, presta bastante atenção, ele está no controle de tudo que ele diz que está. Ele tem poder para estar no controle de tudo, mas ele não está no controle de tudo. Ué, que igreja é essa que confronta, questiona a soberania de Deus? Não, não, queridos, está na Bíblia o que eu estou te dizendo. O livre-arbítrio é uma das provas de que Deus está no controle de tudo que ele decidiu controlar, mas tem coisas que ele decidiu não controlar. Você sabia que esse mundo hoje não é controlado por Deus? Nós, como filhos dele, podemos neste mundo ser controlados por ele, nesse ambiente, mas ele não está controlando tudo. Você acha que Deus está no controle do dedo daquele sequestrador que está tentando matar alguém, que está tirando a vida de alguém, aquele que está assaltando o banco, projetando destruir vidas, destruir pessoas? Deus não está no controle dessas coisas, queridos, mas Ele está advertindo que vai chegar uma hora que Ele vai assumir o controle de tudo. Existem dispensações que Deus estabeleceu para Ele agir. Quem está entendendo? Hoje, Deus age aqui na terra por meio da igreja, que sou eu e você. Você não entende isso? O grande problema, sabe o que é? É que nós não queremos assumir essa responsabilidade. Nós não somos corajosos o suficiente. Então é melhor acreditar num Deus que pode tudo e que faz como Ele quer, porque a gente coloca a culpa nele. Foi Deus que quis assim. E muitas vezes não assumimos para nós a responsabilidade. Você sabe, queridos, que você pode conduzir o seu filho completamente fora dos caminhos da palavra, e não vai aparecer um anjo lá na sua vida dizendo: não ensine seu filho a roubar não, não ensine seu filho a mentir não. Esses dias eu vi uma reportagem de um filho com o pai fazendo assalto. O pai conduziu o filho no crime, e os dois presos. Por que é que não aparece, se Deus está no controle de tudo? Por que Deus não estava ali para proteger aquela criança inocente? Quem está entendendo isso? Deus está para proteger as crianças através da vida dos pais. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, que até quando ele for velho, não se desviará dele. Agora, a questão é que nós não queremos para nós essa vida espiritual, uma vida religiosa, uma vida piedosa. É uma vida, muitas vezes, dependendo de alguns contextos, cafona. Não parece ser muito agradável essa coisa de igreja. Para que compromisso com igreja? Esse negócio de pastor, de ter pastor. Não, você é dono da sua própria vida, faça como você quiser. Mas o pastor, queridos, ele tem a missão e a função que, do jeito que você tem o pai natural, que tem autoridade sobre a tua vida e bem instruído na palavra, ou muitas vezes pela própria experiência de vida, por ser uma pessoa muitas vezes sem nem muita intimidade com Deus, mas uma pessoa íntegra, de caráter, conduz os seus filhos no bom caminho. Meu filho, não faça isso, isso é errado. Então o filho, ele recebe uma autoridade dos pais e tem um trilhar, um caminhar muito fora de problema, porque decidiu obedecer aos pais. Um pastor, ele é um pai espiritual, que do jeito que o pai natural trabalha, dá suprimento, dá roupa, dá alimento, dá proteção, tem esse contexto de ser o líder da família. Um pastor, ele tem a responsabilidade, por isso que Deus vai cobrar de nós nos enchermos da palavra, para quando você precisar de um bom conselho, nós não dizermos para você a nossa experiência de vida, por mais maduro ou por mais inexperiente que seja, porque do mesmo jeito que hoje eu tenho 56 anos, eu aconselho pessoas de muito mais idade do que eu, e aconselho pessoas muito mais novas do que eu. Eu já me peguei nos meus primeiros anos de casamento, aconselhando pessoas que tinham 15, 20 anos de casamento, mas podendo afetar a vida deles, porque eu não estava falando da minha experiência, mas eu estava falando do conhecimento da palavra de Deus, que favorece e que muda a vida das pessoas. Quem está entendendo isso? Então, o privilégio, queridos, porque eu estou falando isso para você, não estou legislando em causa própria, não estou legislando em causa de quem tem o ofício chamado pastoral. Eu estou dizendo para você, queridos, que é um cuidado, é um zelo divino. Por quê? Porque nós temos essa responsabilidade de instruir as pessoas no caminho da palavra. Amém, queridos? Isso é
uma forma que Deus organizou para alcançar as nossas vidas, para chegar até nós. Então, o que é que eu queria que você entendesse? Hoje nós estamos celebrando, e muitos não entendem isso, muitos até participam da ceia do Senhor, muitos até vêm para a fila, pega, sabe que está salvo, sabe que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, mas queridos, a nossa vida não se restringe. O propósito nosso aqui na terra não é simplesmente ter um dia que você vai se encontrar com Jesus, que você vai decidir em vida, dizer: Jesus Cristo, eu reconheço que você veio aqui na terra para poder aniquilar, para poder anular o pecado que estava na humanidade. Você veio de forma humana, porque era a forma legal de Deus eliminar, de Deus exterminar o pecado, também era num corpo humano. Então Jesus veio em forma humana, se absteve da sua divindade, para no corpo dele trucidar, eliminar o pecado. O que nós não entendemos, queridos, é que quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso corpo físico, esse envelope que guarda, que é a estrutura que Deus criou para ter a sua alma e o espírito dentro desse corpo, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós muitas vezes temos um encontro com Jesus, mas continuamos com a mesma cor de cabelo, com a mesma compleição física. Nós temos às vezes os mesmos hábitos de linguagem, num contexto de, se é carioca vai continuar chiando do mesmo jeito, se é nortista, se é paraibano vai ser oxente, e essas coisas não vão mudar. Mas eu queria que você entendesse que Deus não está agora pegando você e fazendo uma recalchutagem, fazendo uma guaribada, fazendo uma meia sola. Não, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos transformados em uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Coloca para mim 2 Coríntios 5,17, bem rapidinho por favor, para mostrar para você na Bíblia o que é que eu estou dizendo, para você absorver isso, para você entender essa verdade. Olha o que é que a Bíblia diz lá, 2 Coríntios 5,17, rapidinho mídia, vamos lá, vamos agir. Nós temos um compromisso com o horário. Acorda o pessoal da mídia, tem alguém cochilando aí. Chegou, glória a Deus. Assim que, olha o Deus de amor, olha o Deus de condição, olha o Deus que não impõe. Ele diz, esse se é, diga comigo, partícula, diga de novo com alto e bom som, diga partícula de condição. Na gramática é definido dessa forma. Então essa partícula de condição é que tudo que está depois do se, só acontece se. Amém? Então tudo que está depois do se, só acontece se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que algumas coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo. Então isso aqui, queridos, é uma oportunidade que Deus nos dá. Ele limpa o nosso passado, Ele limpa a nossa conta e nos dá uma vida nova. Só que nessa vida nova, aquilo que você faz para entrar em Cristo, que apaga tudo de passado, tem pessoas que carregam culpas, condenações, lá na inocência, ou lá na falta de conhecimento, na falta de temor ao Senhor. Às vezes foi alguém que teve uma gravidez indesejada, abortou. Você já imaginou a condenação, se não tiver entendimento de que em Cristo isso já foi passado, que foi perdoado em Cristo Jesus? Mas na mente humana, do carrasco, daquele que não entende o amor de Deus, diz assim, não, um mal como esse não tem perdão não. Você sabia que o apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele consentia com a morte de cristãos, e Deus restaurou a vida dele e fez com que ele fosse um grande instrumento para que eu e você hoje fôssemos abençoados. Inclusive esse texto que nós estamos lendo, foi o próprio Paulo, por inspiração divina, que escreveu para os Coríntios. Quem está entendendo isso? Então, queridos, em Cristo Jesus é uma mudança, não é uma adaptação, é uma vida completamente nova, não é uma combinação do velho com o novo, não é uma mistura.
E o problema é porque muitos de nós não nos vemos assim, não decidimos acreditar que em Cristo somos novas criaturas. Se eu não acredito, eu não me esforço para viver isso. Esse é o grande problema. Agora, se eu acredito, aí a Bíblia diz que tem uma graça da parte de Deus que me assiste na minha incapacidade de produzir resultado. É aí onde entra a fé, é onde entra a ação correspondente com aquilo que Jesus fez por mim. Quem está entendendo isso? Então, na hora que eu acredito, na hora que, por exemplo, na hora de um estresse, eu chamava um palavrão, eu maltratava pessoas, e por mais que eu me esforçasse, rapaz, eu não consigo, sai, porque é a minha natureza, é de família, é porque nós somos sanguinários mesmo, aqui a gente é tudo sangue no olho. Mas aí quando você se converte, quando você entrega a sua vida para Jesus, tem uma experiência, uma oportunidade negativa, e quando você vem, aí você inconscientemente, mesmo que inconsciente, você já percebe que há um espaço de tempo entre a sua reação, porque agora algo diferente habita dentro de nós. Você já... E eu quero contar a minha experiência aqui, que eu já contei, alguns já sabem, os mais antigos aqui, e sabe, queridos, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso exalta o Senhor. Eu não tinha bom senso. Eu não tinha sensibilidade. Se você imaginar um repertório, eu acho que eu não tinha menos de 1000 piadas imorais. As piadas que eu contava eram indecentes, inadequadas para qualquer ambiente. Mas eu me sentia valorizado com aquilo. As pessoas riam, outros ficavam vermelhos, outros se constrangiam. Mas eu não tinha nem noção do ambiente. Podia ter criança, podia ter adulto. Quando menos esperava, eu contava uma piada. E eu não sei se você já viveu isso ou experimentou pessoas que têm essa habilidade, que parece esse trem da Vale. 550 vagões. É um atrás do outro. Aí conta uma, parece que já engatou outra piada na história. Uma piada lembra outra. E se deixar, você passa a noite toda. E sabe, queridos, eu não me esforcei. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, na primeira oportunidade que eu tive de contar uma piada imoral, sabe como um estampido de um revólver que fica zunindo no ouvido, pã! E aquilo voltou para mim. Antigamente eu não ouvia aquilo não reverberava para mim, na intensidade, da gravidade das palavras que saíam. E na hora que eu fui contar uma piada imoral, queridos, eu me constrangi, eu digo, eu não acredito que isso saiu da minha boca não. E é isso que é maravilhoso, uma vida em Deus, porque é Ele que nos muda, não é imposição. Pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu só não me entrego mesmo para a igreja porque eu ainda bebo. Eu digo, e quem disse a você que é proibido você chegar e beber e ir para a igreja? Ué, que igreja é essa? É a igreja de Cristo. É a igreja que aceita você como você está, mas vai transformar a tua vida pelo poder da palavra. Você já pensou que na voz ou no entendimento de muitas pessoas nós somos super poderosos, os pastores, né? Porque as pessoas entram fumando e a gente faz elas deixarem de fumar. Elas entram bebendo, a gente faz elas deixarem de beber. Elas entram com um vocabulário que não é adequado e a gente muda o vocabulário dessas pessoas. Não, engano, a gente não tem o poder de fazer isso. Eu não estou com você 24 horas, eu não controlo sobre sua vida. Agora, a palavra de Deus poderosa que é ministrada através da nossa boca, muda a tua vida. Porque faz você repensar, faz você refletir sobre os reais valores da vida. E isso, queridos, não tem riqueza maior do que tirar você da ignorância. Porque a própria palavra de Deus diz que o povo de Deus, o povo perece. O povo sofre, não é porque o diabo é poderoso, não é porque o mundo é cruel. A Bíblia diz que o mundo perece porque lhes falta o conhecimento. E faltar o conhecimento, sabe, queridos, por exemplo, o carro que a gente está hoje, se o pneu baixar a pressão, o computador de bordo acusa lá, verifique pressão dos pneus, verifique pressão dos pneus. Eu parei o carro, calibrei os 4 pneus,
E mesmo assim ficou lá, veja pressão dos pneus, veja pressão dos pneus. E eu fiquei sem entender. Aí eu fui na internet, no YouTube, baixei um tutorial lá da marca do carro e mostrei. Aí rapidinho alguém colocou lá, você tem que ir no computador de bordo, verificar lá controle do carro, aí carro, pressão de pneus, regulariza. Aí você dá lá, zera, comando, pô, apagou a luz. Sabe que aquele conhecimento que eu tive que buscar atrás, sabe onde ele estava? No cofre do carro, no manual. Me faltava, mas estava disponível. Quem está entendendo? Então, o fato de faltar não é que não está disponível. Nós não seremos tomados por inocente, por dizer, mas é porque eu não sabia. Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos, para fazer você entender que existe um Deus que te ama, que te cuida. Você não é obra do acaso, você não está aqui sem propósito nessa terra, amém? Então, queridos, deixa eu te mostrar por que você não é uma mistura do velho com o novo. Abre comigo Mateus capítulo 9, verso 16, agora a mídia vai se redimir, quer ver? Mateus 9, 16, glória a Deus. Eu queria que você acompanhasse essa leitura para você entender. Ninguém, quem é ninguém? Qualquer pessoa que tenha o entendimento desse contexto aqui. Porque embora a gente diga aqui ninguém, mas eu, sem conhecimento, poderia ser alguém que iria fazer e cometer esse erro. Então ele diz, ninguém deita, ou coloca, ou põe remendo de pano novo em roupa velha. Você já viu roupa velha que às vezes você força assim, ela se abre todinha, se rompe? Então a Bíblia está trazendo um exemplo para nós. Isso aqui são palavras da boca de Jesus. Ninguém põe pano novo em roupa velha, porque semelhantemente rompe a roupa. Semelhantemente, o remendo rompe a roupa e faz um rompimento maior. O rasgão é pior, o estrago é muito maior. Quem está entendendo isso? Aí ele diz no versículo 17: nem se deita, ou se coloca, ou se põe vinho novo em odres velhos. O que é odre? É um receptáculo de madeira para colocar vinho para envelhecer. O vinho, ele fermenta. Se você colocar uma madeira velha que não tem mais a capacidade de esticar, porque a madeira, ela trabalha, na hora que ela é exposta à chuva, a sol, a líquido, a umidade, ela trabalha, ela se expande. Então, os odres do vinho tem que ser de acordo com o vinho que vai colocar. Se o odre for velho, você só pode acomodar vinho velho, não vai ter problema. Quem está entendendo isso? Não combina um tecido novo com um tecido velho, o prejuízo é maior. Não combina um odre novo com um vinho velho, ou vice-versa. Do mesmo jeito, Jesus está dizendo aqui, queridos, que não combinaria o Espírito Santo num homem que não foi recriado, com os mesmos hábitos, com a mesma natureza pecaminosa. Isso não iria dar certo. Por isso que Deus é pleno e perfeito, e Ele colocou e fez a mim e você de nova criatura. Amém? Verso 18. Verso 18. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo... Tá bom, vamos ficar só no versículo 17, que aqui eu queria pegar só esse contexto, do novo com o velho que não combina. Quem está entendendo isso? Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Glória a Deus. Vamos lá. Eu estou lendo a versão Almeida Revista e Atualizada. Eu acho que vai ficar no mesmo contexto aqui. Fomos, pois, coloca a área ali, Almeida Revista Atualizada. Glória a Deus. Vamos lá. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Por isso que você precisa fazer o rema.
Quando nós ouvimos a palavra batismo, a Bíblia fala sobre doutrina de batismos. Normalmente a gente só associa batismo como batismo nas águas. Mas o primeiro batismo na vida de uma pessoa é o batismo no corpo de Cristo, porque batismo significa imersão. Só depois que você é imerso em Cristo é que você pode ser imerso nas águas. Quem está entendendo isso? Porque a imersão nas águas é uma prova visível, é uma demonstração pública da tua vida imersa em Cristo. Então esse batismo aqui, ele está falando sobre o batismo de você entrar como entregou sua vida para Jesus, se rendeu a Ele, você agora decidiu fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador, porque fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Ou seja, Jesus morreu, levou nele o nosso pecado, e juntamente com ele nós morremos com o nosso pecado, e o pecado foi eliminado na morte de Jesus. E agora, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, juntamente com ele agora, porque Jesus venceu a morte, e a prova que Jesus ressurgiu para a vida, é que Jesus ficou 40 dias entre os discípulos. Depois que ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias andando, comendo com os discípulos, para depois ele ir, enviou o Espírito Santo, e hoje nós estamos na dispensação do Espírito. Por que que Jesus, ele sepultou a morte, e nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, deixa lá, volta o mesmo texto. Sim, vamos lá, está no texto. Pela glória do Pai, assim também, ou seja, da mesma forma, andemos nós como velha criatura. Do mesmo jeito da vida que tinha antes. Não. Ele diz, andemos nós em novidade de vida. Amém, queridos? Verso 5. Porque se, olha de novo a partícula de condição, que a gente está tendo até aula de português aqui hoje à noite para relembrar. Porque se somos unidos com Ele na semelhança da sua morte, por que é que eu me uno a Cristo? Como eu posso me unir a Ele na semelhança da sua morte, se Ele morreu há 2000 anos atrás e eu nem nascido era, e eu estou aqui hoje? Não é uma boa pergunta? É porque isso acontece pela fé. Quando você decide acreditar que Ele veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e isso é um poder, queridos, que emana dEle. Foi Ele que decidiu ser assim, fazer dessa forma. Então na hora que eu creio, eu tomo posse. Na hora que eu creio, aquilo me afeta. Na hora que eu creio, por que é que o pecado de Adão? Nós não queremos acreditar que em Cristo somos novas criaturas, porque nem vivemos na época de Cristo. Mas nós também não vivemos na época de Adão, e o pecado de Adão afetou nossa vida. Então, se o pecado afetou a natureza humana lá atrás no início, por que é que a santidade de Deus não pode nos afetar? Por que que a gente só acredita no que traz prejuízo para nós e não acredita naquilo que resolve, naquilo que traz a solução, naquilo que nos salva, naquilo que nos liberta? Quem está entendendo isso? Essa é uma linguagem simples, é um evangelho pregado de forma clara, transparente. Então ele diz, se somos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Deixa eu te dizer, Jesus ressuscitou, e a única marca que Jesus deixou foi dos cravos nas suas mãos, para expressar a marca do amor, que Ele foi pregado na cruz por mim e por você, mas o corpo chicoteado, dilacerado por causa da atrocidade dos romanos por Ele, as chagas foram completamente saradas. Jesus foi ressuscitado com um corpo glorificado. Do mesmo jeito, queridos, nós ressuscitaremos. Se o nosso corpo vai ser desfeito ou não, por que eu digo desfeito ou não? Porque Jesus pode voltar ainda hoje. E a gente não experimentar o que a terra faz num cadáver. Quem está entendendo isso? Então, se Jesus volta hoje, a igreja dele vai ser arrebatada. E aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E quando eles ressuscitarem, nós que estamos vivos vamos receber um corpo glorificado e iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Mas ele diz assim, se somos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 6, sabendo isto, o que é que você entende por sabendo isto? A verdade vai ser esclarecida agora, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem.
Se foi crucificado com ele, esse velho homem não existe mais. Morreu. Acaba essa desculpa de dizer: olha, pastor, eu sei que ser crente não é fácil não, viu? Não é fácil se você der vida para o velho homem. Você não pode dar vida a ele. Às vezes nós ficamos querendo encontrar desculpa para os nossos deslizes, porque nós não queremos mudança. Nós não queremos ser quem Deus nos fez. Nós não assumimos essa condição de nova criatura e achamos melhor ser aceito da maneira que nós somos. Eu não tenho satisfação a dar a ninguém. E eu não quero que você dê satisfação a ninguém. Dê satisfação àquele que te redimiu. Dê satisfação àquele que te restaurou. Então ele diz: com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado. Qual é o corpo do pecado? Presta atenção. É o corpo que corresponde. É o corpo que é marionete, que é servo, escravo do pecado. Ele diz: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, que é esse que a gente está aqui vivo, esse corpo físico aqui, ele não é mais do pecado. Ele não é mais, nós não fomos gerados para estar servindo ao pecado. Agora, como Paulo disse, a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. E viver na fé do Filho de Deus, queridos, é viver o melhor que Deus tem. Então ele diz: para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Sabe essa palavra escravo? Escravo não tem escolha. Na hora que o amo manda, ele pode estar dormindo, ele pode estar com preguiça, ele pode não querer fazer nada, mas na hora que alguém determina, ele vai ter que fazer, porque ele é escravo. Eu e você não somos mais escravos do pecado. Você pode resistir à prostituição, você pode resistir à mentira, você pode resistir à defraudação, você pode resistir a tudo que venha se apresentar para tirar você do foco e do propósito de Deus para a sua vida, porque há uma garantia da parte de Deus. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, hoje é o selo da promessa, que em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas. Amém? Agora, vê comigo, por favor, o que o salmista Davi disse com essa consciência de vida nova. Salmos 26, 2: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Você sabe que é isso que Deus espera de mim e de você? Essa ousadia de você, mesmo tendo a possibilidade de falhar, na hora que falha, lucidez espiritual chega e você diz: Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor me perdoou uma multidão de pecados, hoje eu quero restaurar o meu altar contigo, porque eu sei que eu pequei, eu sei que eu levantei um falso testemunho, eu sei que alguém se levantou contra mim e eu fiquei com ressentimento, com raiz de amargura, esse sentimento não é saudável, eu quero quebrar isso. E na hora que você se redime disso, queridos, na mesma hora, você é colocado na condição original, sem pecado, sem mácula. É por isso que as pessoas não entendem que nós estamos num mundo, nós não estamos aqui recebendo asas como anjo, e agora somos seres espirituais que não estamos debaixo de nenhuma influência da terra. Nós estamos debaixo de influência, mas eu quero te dar uma boa notícia: os filhos de Deus não são guiados pelo mundo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você pura e simples: eu não tenho desculpas de tratar você mal porque você me trata mal. Sabia que esse é o argumento de muita gente? Porque você não sabe como ele me tratou, você não sabe o que ele fez comigo. Eu não tenho controle sobre os teus deslizes, mas eu tenho controle sobre a minha vida. Eu não tenho controle sobre a sua boca, mas eu tenho controle sobre a minha. Então o fato de você abrir a sua boca e me detratar não significa dizer que da minha boca tenha que sair o mesmo veneno que saiu da sua. Você será julgado por aquilo que você faz, você será julgado pelas suas atitudes. E o salmista disse: Senhor, sonda-me. Ele disse: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Você tem noção do que é isso? Muitas vezes nós só nos preocupamos por aquilo que é feito, por aquilo que é concretizado, e muitas vezes ficamos numa falsa sensação de que às vezes somos falsos com pessoas, mas na frente dela, aquela sensação: ele não sabe, eu vou posar aqui de amigo, de bonzinho, que ele nem imagina, e eu sempre por trás, tentando minar, tentando destruir. Só que a Bíblia diz que nós temos um Deus que sonda o coração e os pensamentos. Isso é sério, irmãos.
E eu não vou prestar contas a você. É por isso que eu não vou agir conforme você. Eu vou agir conforme aquele que eu vou prestar contas a ele. Sabe o que é que Deus espera? Ele trouxe você aqui hoje à noite. Ele reuniu você, reuniu sua família aqui, reuniu você aí em casa, na internet. Sabe para quê? Porque Ele quer amanhã que você amanheça melhor. Ele quer que você amanheça mais filho, mais obediente, mais temente, com mais sede pela palavra, com mais desejo de se relacionar com Ele. Porque é isso que nós vamos celebrar hoje à noite. Eu não posso celebrar intimidade com Deus, eu não posso celebrar paternidade, porque a Bíblia diz que Jesus ele veio ao mundo como unigênito, como o único filho de Deus, mas ressuscitou como primogênito. Por que primogênito? Porque em Cristo Jesus todos nós nos tornamos filhos. Então ele veio como o único filho, ressuscitou como primogênito, para que em Cristo houvesse a extensão desta familiaridade divina. Quem está entendendo isso? Ninguém pode se dizer filho de Deus se não estiver em Cristo Jesus. Quando Jesus ensina a orar, ele diz: Pai nosso que estás no céu. Ele está ensinando para a igreja, para aqueles que estavam seguindo ele, para aqueles que estavam vendo ele como filho de Deus, que estavam reconhecendo Jesus como filho de Deus. Quem está entendendo isso? Então, queridos, o salmista ele disse isso de forma muito poderosa. Então, eu não sei o que você imagina da sua vida, mas se fosse você, eu não ficava tão ancorado, tão alicerçado, tão firme naquilo que você pensa, sem submeter esses pensamentos aos valores da palavra de Deus. Porque é possível e é muito provável que Deus seja mais sábio do que você, que a verdade de Deus seja maior do que a nossa verdade, que os valores de Deus sejam maiores do que os nossos valores. E eu disse isso só para você assimilar, mas eu vou te dar uma certeza: Deus é mais sábio do que nós. A verdade dele é suprema, a verdade dele é plena, a verdade dele não muda. Eu trabalhei com medicamentos, eu visitava médicos, e você sabe que os compêndios médicos, as pesquisas laboratoriais, as pesquisas com pacientes, os cientistas dizem que não existe nenhuma verdade na medicina, não existe nenhuma verdade absoluta. Elas são verdades transitórias. Porque doenças que hoje a verdade é que não tem cura, daqui a uns meses vai aparecer a cura. Quem está entendendo isso? Diagnósticos que hoje são difíceis de dar, daqui a pouco a gente vai ter equipamentos na nossa própria casa. Você lembra que insulina muitas vezes só se media colocando a seringa no braço, tirando o sangue para poder examinar o sangue em laboratório. Hoje nós temos equipamentos que fazemos um furinho, colocamos ali, em fração de segundos nós vemos ali como está a insulina, a glicose. Quem está entendendo isso? Então, querido, só existe uma verdade absoluta, a verdade da palavra de Deus. Ela se sustenta, ela tem poder para se sustentar.